estamos começando mais um episódio do podcast do Crescendo na Fé, a plataforma de cursos online acessível, onde você pode assistir e encontrar em qualquer lugar da internet. Comigo hoje, pastor Roger Alencar. Bem-vindo, pastor Roger. Obrigado, pastor César, pelo privilégio de estar aqui. E nosso convidado, pastor Hernandes Dias Lopes. Seja bem-vindo, reverendo. Muito obrigado, César. É uma honra estar aqui com você, com o pastor Roger. Um privilégio poder participar desse bate-papo. Cara, a gente queria falar um pouco sobre como ser um crente relevante, sobretudo nesses últimos tempos da igreja. A igreja tem passado momentos de dificuldade, algumas crises de identidade, enfim, e eu queria saber o que é ser uma igreja relevante em tempos de dificuldade. Pois é. Tempos de dificuldade é um fato, né? Nós estamos nele. Né? O mundo todo está em dificuldade, seja uma pandemia, seja com uma crise econômica global, seja com guerras explodindo, e agora, precisamente nesse momento, a invasão da Rússia à Ucrânia, o cristianismo sendo perseguido mundo afora de uma maneira mais intensa, seja de forma física, seja de forma ideológica. Vivemos essa crise na sociedade, em todos os setores dela. E a igreja, de certa forma, é afetada por tudo isso. Então, nenhuma igreja pode dar resposta, César e Roger, à sociedade, ser esperança da sociedade, do mundo, do homem, da família, se ela não for uma igreja fiel. E quando eu digo fiel, eu estou falando uma igreja bíblica, uma igreja comprometida com os valores do reino, uma igreja que não se dobre nem à sedução nem à pressão do mundo. Mas não basta só isso, é preciso ser relevante também. E uma igreja relevante é aquela que entende o seu papel no seu tempo, é a igreja que tem as respostas para as demandas do mundo, é a igreja que tem a verdade, tem um coração aberto e sensível para socorrer. É uma igreja presente na sociedade, na cidade, no campo, onde esteja. Não só com a palavra de vida eterna através da pregação do Evangelho, mas uma igreja que, como os crentes primitivos, conta com a simpatia do povo, porque ajuda, porque socorre, porque tem o braço estendido, porque é uma igreja que serve à sociedade, porque entende a sua vocação. Pastor, por que parte da sociedade persegue a igreja? Será que é falta da igreja ser mais, então, amorosa, dadivosa, estender um pouco mais o braço, como o senhor falou agora? Ou isso não é culpa da igreja? É o mundanismo mesmo que caminha, conforme mais o tempo vai passando, mais o mundo vai se opondo? Como é? Há duas coisas, César e Roger, que eu entendo. Primeiramente, o mundo sempre odiou a igreja. O mundo sempre odiou a Cristo. O príncipe do mundo é o príncipe da potestade do ar. O mundo jaz no maligno. O mundo tem uma outra cosmovisão, tem outros valores que não são os valores do reino. Por isso a Bíblia diz que nós não podemos amar o mundo, não podemos nos conformar com o mundo, não podemos amar o que está no mundo. Porque quem amar o mundo não vai agradar a Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então esse é um primeiro ponto. Mas o segundo ponto é mundo agora, não mundo sistema, não mundo valores anti-reino, mas pessoas. A igreja precisa servi-las, amá-las. A igreja precisa ser uma voz da verdade e ao mesmo tempo a voz do amor, da graça, da compreensão, do perdão, da aceitação, do acolhimento, sem abrir mão de valores e princípios, mas uma igreja aberta a todos, sem ser aberta a tudo. Uma igreja que socorre, uma igreja que ama, não apenas de palavra, mas de fato e de verdade. É aquilo que aconteceu na igreja primitiva. Quando você está falando de fazer o bem, a Bíblia traz o escalonamento. Primeiro a sua família de sangue, depois aos seus domésticos da fé, depois a todos os homens e até mesmo os inimigos. A igreja que faz isso, ela é relevante. Pastor, dentro disso, como harmonizar? Sempre tive essa curiosidade de perguntar para um pastor tão relevante quanto o senhor. Como harmonizar a igreja de hoje
com as demandas que o mundo secular tem, que eu percebo que muitas igrejas ou são ultra tradicionais e afugentam esse acolhimento, ou essas igrejas são muito abertas e relativizam o pecado. Como ter uma harmonia, a igreja ser não só relevante de alcançar pessoas, mas ser relevante para alcançar com o evangelho acolhedor, porém o evangelho puro e verdadeiro. Muito boa a sua colocação, Roger. Veja bem, é por isso que eu acho que 2 palavras, 2 adjetivos não podem faltar. Ela primeiro precisa ser fiel, para depois ser relevante. Relevância sem fidelidade é adequação ao sistema. É ser engolida pelo sistema, é tornar-se uma igreja mundanizada, secularizada, onde o mundo dita as normas. Agora, há muitas igrejas, como você muito bem colocou, estacionam no fiel. Ortodoxa, não abre mão da sã doutrina, é zelosa da ética. Não é todo mundo que prega lá. Não é todo mundo que prega lá, tal, coisa enfim, é muito bem... rigorosa. Muito bem rigorosa e delineada. Porém, ela vive enjaulada entre 4 paredes, ela prega para si mesma, ela não cresce às vezes e também não está preocupada com isso. Ela não tem uma voz para além das suas fronteiras, dos seus muros. Ela vive por si mesma, para si mesma, contente com si mesma. Então, ela é fiel, mas ela não é relevante. Emplacada, né? Tá na placa, ela está engessada. Tá engessada. Agora, vamos lá. Então, vamos definir, vamos pensar assim. O que é uma igreja relevante? Porque, às vezes, ouvindo a gente agora, tem gente dizendo, tá vendo? A minha igreja está irrelevante porque tem 5 cultos por dia. E as outras têm 2 cultos por semana. O que é uma igreja relevante? É uma igreja de agenda cheia? Ou isso não tem nada a ver? Veja bem, tem e não tem. Não tem se o ativismo religioso tomou conta. Então, nós temos que entender que Deus vem em primeiro lugar. A maior prioridade nossa não é fazer a obra de Deus, é caminhar com o Deus da obra, é conhecer o Deus da obra, ter comunhão com o Deus da obra. É por isso que a adoração precede a evangelização. A maior missão da igreja não é evangelizar, é adorar. A evangelização decorre da adoração. Nós evangelizamos para que todos os povos adorem a Deus. Agora, se uma igreja é dinâmica, é operosa, e em virtude da sua vida e da sua ação, ela está crescendo, que ela tenha 5, 10 cultos. Então, a dinâmica dela exige que ela seja mais operosa para atender a demanda do seu crescimento. Agora, simplesmente encher a agenda de muita coisa, e corre para lá e corre para cá, e às vezes está gastando todo o tempo em coisas que não são relevantes. Pode se tornar religioso, né, pastor? Religioso. Um exagero de obra, não que a obra não seja bom, mas um farisaísmo dos tempos modernos. É um ativismo religioso. Eu percebo, pastor, eu estava meditando no Jó, no livro de Jó, e me parece que para Deus a relevância tem a ver com caráter, né? Tem a ver algo mais intrínseco de dentro para fora. Se um cristão tiver caráter, relevância, homem íntegro, reto, se desvia do mal, né? E me permite ilustrar isso, Roger, com a lista que Paulo trata lá para os presbíteros, né? Para ser um presbítero. Vai no caráter, né? Você nota que só tem um dom ligado a carisma, que é o dom de ensinar. O resto é caráter. Todos os demais são caráter. Então, Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Isso passa por relevância. Então, uma igreja relevante é uma igreja que está mais preocupada com caráter, mas que também permite que esse caráter de Cristo extravase para a agenda e também alcance pessoas, não fique só lá dentro da igreja, porque como o senhor disse agora, muitas igrejas são fiéis, mas também isso parece que não transborda por algum motivo, né? Por que será que não transborda? Porque acredito o seguinte, é quando a igreja pensa que a sua doutrina é um fim em si mesma. Então há igrejas que acreditam que se eu estou crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, nas grandes doutrinas, a Trindade, só Jesus salva, a salvação é pela graça, a natureza de Cristo, enfim, se eu creio nessas verdades, é isso. É o credo. É o credo e pronto, eu tenho o credo e acabou. Não importa o que eu vou fazer, se eu não vou fazer, se eu vou ficar apenas num culto de domingo, na quarta-feira ou na quinta-feira, e nisso, e pronto.
A verdade, ela é uma ferramenta, é um instrumento. Eu creio nessa verdade, porque eu creio nessa verdade, eu vou agir de acordo com essa verdade. Aí eu vou levar este evangelho, levar adiante o reino de Deus. A doutrina é a base, mas você não tem um prédio porque você tem uma base. Você tem que construir. A base é sólida, mas eu tenho que levantar as paredes, eu tenho que construir andares, eu tenho que trabalhar com essa base para que tenha um bom edifício construído. Exatamente. Como disse o apóstolo Paulo, eu lancei um fundamento, agora vocês levantem o edifício. E veja com que material vocês vão construir. Exatamente. O pastor, uma curiosidade também que eu tenho, mudando o assunto, mas linkado dentro disso, eu tenho atendido como pastor algumas pessoas que querem ser relevantes no reino, tem esse desejo, você vê que é verdadeiro, pulsa esse desejo, mas falta tempo hábil, pelo menos segundo elas. Então, por exemplo, alguém que está nos ouvindo agora, que trabalha bastante, sua rotina secular de trabalho é muito intensa, e é um cristão fervoroso, e ele não consegue talvez estar em tantos cultos quanto gostaria, ou fazendo tantas obras eclesiásticas quanto gostaria. Como esse homem, essa mulher de Deus pode ser relevante dessa maneira? Eu acho que você levanta uma questão fundamental, e até que a Reforma trabalhou muito isso, que é a questão do sacerdócio universal de todos os crentes e a ideia de que não existe profissão sagrada e profissão secularizada. Tudo que você faz para a glória de Deus é sagrado. Um gari... Quer comais, bebais. Ele faz um trabalho sagrado, um médico faz um trabalho sagrado, um engenheiro faz um trabalho sagrado, um professor e o comerciante. Enfim, não há uma profissão mais sagrada do que outra. Se eu faço para a glória de Deus, não é o fato de eu ir a tantos cultos na semana que me torna relevante. Às vezes a pessoa está lá no hospital, está sendo extremamente relevante, mais do que às vezes está presente num culto. Ele está lá dando uma sala de aula, influenciando aqueles alunos, está sendo relevante. Sim. Então, nós temos que desmistificar essa ideia que eu sou relevante dentro das quatro paredes. De que às vezes as pessoas pensam, isso aqui é profano, isso aqui é sagrado. Esse terreno aqui Deus não manda, Deus só manda nesse pedaço aqui, dentro do templo, dentro da igreja, isso aqui que é sagrado. E no horário do culto ainda. Horário do culto ainda. Agora, isso aqui não, isso aqui Deus não tem nada a ver, e o cara faz falcatrua, e ele entra em esquemas, porque de segunda a sábado, Deus não está interessado na vida dele, é só aqui. Então, desmistificou isso, a igreja se torna uma igreja presente, como sal, como luz, como perfume de Cristo. Aí ela vai ser fiel, porque está calcada na verdade, e relevante na sociedade. Onde é o sal da terra, onde estiver, né? Exatamente. O senhor tem pregado durante, 4 décadas, né? Aqui no Brasil, fora do Brasil. Sua agenda é uma das agendas mais concorridas, no sentido de que cada dia você está num lugar do Brasil. O que o senhor tem visto? O senhor já viu igrejas cheias, porém irrelevantes? Absolutamente. Na sociedade. Mas como vi? Como lidar? Veja bem, eu acho que o grande desafio, César e Roger, e eu entendo que Deus botou, de certa forma, um peso nos meus ombros sobre isso, e eu procuro, na medida das minhas forças, ajudar nesse sentido. Primeiro, onde vou é levar essa mensagem de que nós precisamos voltar para as Escrituras. Por exemplo, nós estamos hoje numa das aulas que gravamos, né, para o nosso curso, falando da igreja de Atos. Quanta gente hoje está buscando formas, meios, métodos, novidades para levar a igreja ao crescimento. E os métodos, quando pega, todo mundo assume, todo mundo adota métodos. Isso acontece. Receita de bolo, né? As pessoas gostam de receita de bolo. Mas é curioso que quando eu fiz o meu doutorado nos Estados Unidos, eu pedi que fosse traduzido um livro para o português, do David Ebb, Pregação Poderosa para o Crescimento da Igreja. E o David Ebb, fazendo uma análise do movimento de crescimento de igreja, que veio para o seminário de Fuller, na Califórnia, e depois do seu fundador, vieram os seus sucessores e saíram do rumo. Começaram a entrar para o pragmatismo. Uhum. E a igreja brasileira está muito dentro do pragmatismo, do coaching, é o que funciona, se é verdade não me interessa tanto, o que importa é o resultado. Frase de efeito. E aí a pessoa começa a abrir mão da verdade para não contrariar, pregar uma mensagem mais politicamente correta. E o que acontece? Ele disse que se você quer voltar para ver uma igreja fiel e relevante, estudar como é que a igreja cresce, volta para o livro de Atos. Sim. Lá está a receita. Lá está o segredo.
Nós nos apartamos da simplicidade do Evangelho. As igrejas que se voltam para o livro de Atos para entender o que é uma igreja, como é que a igreja caminha na força do Espírito, ela cresce numericamente, ela cresce espiritualmente, ela expande, ela é relevante, ela impacta o mundo. Tanto é que a igreja, debaixo de perseguição, os crentes eram quase todos escravos naquela época, e ela sai de Jerusalém e desponta em Roma e domina o mundo inteiro. Mesmo com perseguição e massacres em 4 séculos, os imperadores romanos tiveram que curvar-se e sem à avião, realidade. sem internet, sem avião, sem nada disso. Paulo evangelizou E aí um a igreja, continente, né? não, é o cristianismo que é a verdade. Pastor, se me permite, uma outra pergunta também, quero aproveitar o máximo Claro, possível. claro. O outro lado, pessoas que estão com muita atividade, obreiros ativos na obra, eu tenho encontrado alguns ativos, porém cansados, que estão em todos os cultos, tem que carregar ali a igreja, aquela meia dúzia que carrega a igreja nas costas, isso eu acho que é um relato de grande parte das igrejas, né? Como esse obreiro, esse pastor, enfim, esse líder consegue conciliar a obra, porque ele não vai conseguir deixar de fazer, porque ele vê que não está sendo feito por quem deveria, então ele cobre aqui, cobre ali, e não deixar ficar amargo, não se deixar ficar preso na religiosidade, muito chateado, e a chateação ser maior do que a adoração que nós falamos no começo. Sua colocação é muito relevante. Bom, primeiro está lá em Gálatas 6, onde Paulo denuncia o fato de que há pessoas cansadas na obra e da obra. Sim. Cansados de fazer o bem. É curioso isso, né? Interessante. Segundo aspecto, eu acho que nós temos que aprender a lição de Moisés. Às vezes nós estamos querendo botar todo o fardo nas nossas costas, achando que nós somos o suprassumo que bate o pênalti e corre para pegar a bola. Se não fizer, ninguém faz. Então, nós temos que aprender a dividir tarefas e a delegar funções. Treinar pessoas para fazer a obra. Foi o conselho de Jétro a Moisés. Sim. Terceiro, nós precisamos de fazer discípulos. Precisamos de fazer sucessores. Porque em qualquer área da vida, seja na política, seja no comércio, seja na educação, seja na igreja, não adianta você ter um ministério relevante se você não treina alguém. E eu acho que quando você morre com você. Morre com você. Então, acho que essa proposta, sabe, César, da gente estar fazendo alguns cursos, né, como foi feito Pregação Transformadora. Que foi uma bênção. Uma bênção, graças a Deus, resultados tão lindos no Brasil e fora do Brasil, viu? Coisas maravilhosas, maravilhosas. Deixa eu lhe dar um testemunho muito bonito. Eu estava agora domingo em Pinheiros e veio um senhor conversar comigo e eu disse o seguinte: eu era um bispo da Universal. E eu participei do curso e que ele mudou minha vida, que ele transformou meu coração, e eu voltei para o Brasil, porque estava fora do Brasil, e eu estou frequentando essa igreja. Que legal. E eu quero conhecer mais a Deus. Que interessante. Então, para mim já valeu o curso. Aí sempre tem preço. Já valeu o curso. Já valeu tudo. O senhor tem trabalhado ultimamente num projeto sobre igreja relevante? Sim, nós temos um projeto de igreja relevante, que é um curso, César, com 12 módulos, com 47 aulas. Denso. É denso. E eu creio que as pessoas que fizerem este curso, elas vão entender melhor, nessa conjuntura, como ser essa igreja. E quando eu digo ser uma igreja, eu não estou pensando assim apenas na instituição e na coletividade, porque a coletividade ela é composta da individualidade. Então, quem é a igreja? Bom, sou eu. Quando eu critico a igreja, eu estou fazendo uma autocrítica. Quando eu faço propostas, eu tenho que me desafiar a mim mesmo. Sim. Né? Então, esse curso, César, está ardendo no meu coração. Nós gravamos esse curso nos estúdios de LPC, de Luz para o Caminho. E a minha esperança e a minha expectativa é que isso possa mexer com a igreja brasileira, com líderes, com liderados, com crentes, para que a gente acorde nesse tempo para buscar esta igreja fiel e relevante. Da outra vez, o senhor ofereceu um seminário gratuito para quem tiver interesse, para quem quiser conhecer mais sobre o assunto. Dessa vez vai ter? Vai ter. Essa é a nossa proposta, é abençoar o máximo de pessoas, né? É claro que de uma maneira mais breve, né? Nós vamos oferecer uma semana de aulas gratuitamente, né? Inclusive enviando também material, e-books. A pessoa vai não só receber as aulas, também? Vão receber livretos,
A pessoa vai receber gratuitamente os e-books e todo um material rico que vai ajudá-la. Agora, aqueles que quiserem, César, mergulhar em águas mais profundas, examinar isso com mais vagar, são 12 módulos e 47 aulas. Um curso completo, acho que vai ser muito, muito oportuno. Acho que vai entrar realmente em coisas muito profundas, que vai ajudar muita gente. O pastor pode falar alguns temas que vai ter nesse curso? Algumas temáticas aí? Eu fiquei curioso. Adianta um pouquinho. Quais os Olha, temas? primeiro, nós vivemos uma época de muitas divisões, de muita segmentação da igreja evangélica. Verdade. Como lidar com tensões internas e divisões No dentro da ministério igreja, local. ministério local, denominacional. Legal. Acho que nunca vi um curso que tratasse isso. Eu nunca vi. Depois, É um vamos assunto tratar, muito por exemplo, contemporâneo. Como lidar, e aí já é uma questão até pessoal, familiar, com as tensões da vida conjugal, a vida do solteiro, Que legal. a vida do casado, a vida do viúvo e da Às vezes viúva. o marido está mais avante, a esposa não, ou vice-versa. Que como legal. Tratar desse assunto. Vamos tratar de um assunto sensível, mas muito sensível, sobre a questão dos dons espirituais. Uau. Olha que um presbiteriano tratar de dons espirituais Já é um desafio. é um grande desafio. É verdade. Nós vamos lidar com esse assunto Nossa, de grandes bênção. tensões, mas à luz das Escrituras. Esse podcast está ficando por aqui. Eu acredito que você que está acompanhando a gente já quer participar desse seminário e a gente pode deixar aqui um botão, aqui um link, alguma coisa que você pode clicar e fazer a sua inscrição. A inscrição é 100% gratuita, o curso é de graça e durante o curso você recebe material, a transcrição de cada aula e tudo mais, fica tudo disponível para você. E para participar é só entrar no grupo de WhatsApp, é um grupo só de alunos, você clica, entra no grupo e fica aguardando por lá que o nosso pessoal daqui do Crescendo na Fé te procura. Pastor Roger, obrigado. Obrigado, pastor César. Pastor Hernandes, quero te agradecer pelo privilégio de estar com a gente em mais esse podcast. Muito obrigado, César. É uma honra participar com você também. Obrigado, Roger. Eu que Pela alegria de agradeço. estar com você. Aprendi muito.